Você já se perguntou por que geralmente crescemos em uma família? Somos adeptos a uma determinada religião? Ou até mesmo como é que se dá a organização da sociedade, do Estado, das políticas públicas? Geralmente é isso que a sociologia tenta esclarecer, desnaturalizar algumas coisas que muitas vezes percebemos como algo que já acontece na sociedade, mas que na verdade ela acaba se tornando um arranjo dessa relação entre os indivíduos para com a sociedade. É justamente isso que nós vamos ver nesta aula aqui sobre Introdução à Sociologia. Antes de tudo, é necessário a gente compreender que a sociologia ela faz parte de um campo chamado ciências sociais. Ela é dividida aqui nessas três áreas que a gente pode ver. A antropologia, que vai estudar assuntos relacionados à cultura e à construção cultural das sociedades. A ciência política, como se dá a organização das regras, das leis e das normas que nós vivemos em sociedade, além da organização do Estado. E, obviamente, a própria sociologia, que vai tratar dos assuntos relacionados ao indivíduo, à sociedade e como esse surgimento das instituições sociais que nós temos atualmente. É preciso entender o principal objeto de estudo da sociologia: as pessoas, os indivíduos e as relações que se estabelecem na sociedade. Com isso, a gente passa a entender o arranjo de família, como se dá o conceito de família no século passado e como a gente aborda esse conceito de família nos dias atuais. Ela muda com o passar do tempo porque a nossa própria sociedade ela se modernizou. Então houve um período histórico que o conceito de família trazia, lógico, uma família nuclear formada por um pai, a mãe e os seus filhos, e hoje em dia a gente já pode compreender um arranjo familiar um pouco diferente, como as mães solos ou até mesmo os pais solos também, que criam seus filhos sem ter ali um outro companheiro que ajude a dividir as tarefas determinadas à criação, à construção, óbvio, de um lar e sob o mesmo teto. Então, da mesma forma, a gente compreende também a religião, entendendo que ela é diversa, apesar de ser universal. Cada sociedade, cada grupo cultural vai ter ali uma determinada religião na qual deve ou vai seguir de acordo com suas doutrinas, os costumes e até mesmo a forma de celebrar os seus ritos. Além disso, a gente tem também como potencializar os estudos sobre a organização do Estado, lembrando que o Estado é esse conjunto de organizações políticos-administrativas que dão conta de todas as demandas que nós, enquanto indivíduos, em sociedade, necessitamos para uma boa convivência. Esses são apenas alguns pontos em que podemos entender e observar a sociologia no dia a dia. Mas tudo isso teve, lógico, um pontapé, um momento inicial onde a sociologia ela traz esses anseios para estudar os fenômenos que aconteciam na sociedade. E isso aconteceu justamente no século XIX, quando ela se constitui como uma ciência para entender os fenômenos sociais que estavam acontecendo naquela época. A partir do século XIX é que a sociologia vem se estabelecer como uma ciência que vai entender esses fenômenos sociais, numa tentativa de problematizar, mas também apontar soluções para que a sociedade possa viver e estabelecer suas relações entre o indivíduo de forma harmônica. Por isso aí, a intenção de estudar as instituições sociais como família, religião, Estado, políticas e tudo que engloba a vida e o dia a dia dos seres humanos que estão estabelecendo as relações todos os dias. A partir disso, a gente vem entender a importância de se estudar alguns conceitos, como, por exemplo, as relações entre os indivíduos, qual a importância de pensar o processo de urbanização de uma sociedade, qual a importância de perceber o que está acontecendo nos aspectos econômicos, culturais e sociopolíticos, por assim dizer. Daí então a gente passa a entender a importância dessa disciplina não somente como algo ou como uma matéria complementar aos estudos, mas que ela é fundamental para que a gente possa entender todas as relações que são estabelecidas dessa forma entre os indivíduos na sociedade. Importante destacar o papel de um filósofo chamado Augusto Conte. Ele que vinha dentro da sua proposta filosófica tentando entender a sociedade e
e estabelecer uma ordem e um progresso dentro dela a partir de uma ciência social, ou seja, de uma ciência que pudesse observar os fenômenos sociais e apontar de uma certa forma soluções para que pudessem resolver esses problemas. Não podemos esquecer também do contexto histórico, porque apesar de ser uma ciência, ela também se baseia nos aspectos históricos, geográficos e sociais que vão acontecendo. Isso a gente percebe que no século XIX, ali já no final do que a gente conhece ou chama de revoluções burguesas. E aí a gente tem a Revolução Industrial e a Revolução Francesa como também um dos pontos muito marcantes e importantes que contribuíram para o surgimento da sociologia. Com o advento da sociedade moderna, a transição de um processo da sociedade feudal para a sociedade capitalista, surgiram aí muitas inquietações de como essa modernização da sociedade impacta na relação entre os indivíduos. Por isso que então passa a se estabelecer a sociologia para entender as relações de trabalho, as relações da organização da sociedade e, além disso, como isso pode influenciar nessas instituições tão famosas e já citadas anteriormente. Então, é possível entender que a sociologia ela surge para compreender esse processo não somente de modernização, mas de entender como os indivíduos vão se estabelecer e se relacionar também na sociedade capitalista ou sociedade moderna, como chamamos atualmente. Outro ponto importante que vale a pena destacar nesse nosso momento é a questão de entender os fatos sociais, como aponta, por exemplo, o Émile Durkheim, Entender o fato social que ele acontece de forma universal em todas as sociedades e que acaba estabelecendo ali essas relações entre os indivíduos também. Como, por exemplo, a religião. A religião é um fenômeno, é um fato social que acontece em todas as sociedades. Apesar disso, cada uma delas vai ter as suas crenças, as suas doutrinas e também o modo de celebrar os seus ritos. Mas é necessário compreender que toda a sociedade, a religião, instituição, ela acontece de forma universal. O que vai diferenciar nesse caso é a forma como ela é expressa por aqueles que são adeptos a determinada religião, ou seja, as variadas tradições religiosas que existem no mundo de hoje. Chegamos até aqui, é necessário relembrar alguns pontos. O primeiro deles é a sociologia se estabelece como uma ciência no século XIX, que tem a sua consolidação, certo? Outro ponto muito importante é entender o objeto de estudo da sociologia, as pessoas e as relações estabelecidas na sociedade. Além disso, analisar os fenômenos sociais e apontar, digamos assim, algumas soluções de como esses problemas sociais eles podem ser minimizados e a partir disso surgir uma harmonia social. Então, é importante lembrar esses 3 pontos. Sua consolidação no século XIX, entender e estudar as pessoas, os indivíduos e a sociedade, além de apontar e analisar os fenômenos sociais existentes, sejam eles de aspectos culturais, socioeconômicos ou até mesmo políticos. A sociologia surgiu para suprir a necessidade de se entender os fenômenos sociais e as regras fundamentais pelas quais se baseiam nossas relações. Entretanto, a sociologia contemporânea difere-se da ideia original na medida em que, alternativa A, entende-se que as sociedades são como organismos vivos, como leis que funcionam estabelecidas e imutáveis. Alternativa B, é amplamente aceito que as diferenças raciais determinam características do convívio do sujeito, uma vez que é a raça que estabelece o comportamento social. Alternativa C, entende-se que as sociedades e as relações sociais possuem infinitas variações, não sendo possíveis traçar leis gerais que justifiquem ou exemplifiquem, em termos absolutos, todas as formas de interação humana no mundo social. Alternativa D, deixou de ser uma área de conhecimento válida, uma vez que não é possível estudar uma sociedade em razão da enorme quantidade
de diferenças entre os sujeitos que a compõem. Se você marcou a alternativa C, parabéns, você acertou essa questão. A sociologia, ela não existe uma lei ou uma regra geral que possa estabelecer como explicar as diversas relações que existem na sociedade. Por isso, a gente passa a compreender que as sociedades e as relações sociais, elas possuem infinitas variações. Ou seja, não existe termos absolutos ou como a gente perceber todas as formas de interação humana no mundo social com apenas leis ou regras gerais. Bom, ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário, inclusive sugerindo novos temas da sociologia que a gente possa tratar aqui em outros vídeos. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe o like aqui nesse vídeo e também segue as nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente vai estar disponibilizando aqui para vocês.